partir desse vídeo nós vamos estar iniciando uma série de estudo escatológico, estudando o livro de Apocalipse, melhor dizendo. Nós vamos estar estudando o livro de Apocalipse. Eu vou estar fazendo os vídeos nos fins de semana focalizado aqui nesse livro de Apocalipse. Não vou fazer aquela exposição como se é feito num templo, que leva muito mais tempo, né? O tempo aqui é muito curto. Eu procuro ser breve nos meus vídeos. Então, de uma forma resumida, eu quero compartilhar com você o livro de Apocalipse, que é um livro bastante distorcido pelos hereges, né? O livro de Apocalipse tem sofrido e sofre muitas distorções por aqueles que não se preocupam com o ensino sério da palavra de Deus, aqueles que não creram só na Escritura, né? O livro de Apocalipse é um livro bastante sofrido por essas pessoas que têm uma mentalidade, ao ler o livro de Apocalipse, literalista e também cronológica. E recentemente, eu passei mais ou menos 3 anos estudando só soteriologia, né? Doutrina da salvação da alma, da salvação do homem. Então eu fui estudar escatologia, eu fui dispensacionalista, né? Dispensacionalista divide, né, os tempos e a dispensação da inocência, a consciência, governo humano e aí etc. E eu tinha muitas dúvidas na minha cabeça em entender o Apocalipse, em entender Mateus 24 e recentemente eu abracei a teologia, a escatologia preterista. Assim, eu analisei, eu fui estudar e analisar, e as coisas foram entrando em coerência, e eu percebi que ela é bíblica e que ela é coerente com as escrituras e em que se preocupa com só a escritura. Eu abracei então esse ponto de vista preterista parcial, né? Que já se cumpriram o Apocalipse. O Apocalipse são profecias que se cumpriram lá no ano 70, na destruição do templo. E nós vamos estar estudando isso detalhadamente. E eu quero, a partir desse vídeo agora, eu quero fazer uma introdução rápida para não demorar muito. Que logo já vou gravar um outro vídeo fazendo uma exposição de Apocalipse capítulo 9. Que eu achei muito interessante fazer isso agora. É aleatório, não vou seguir essa ordem, mas eu vou agora, a partir de agora, eu vou começar esse vídeo. Lendo Apocalipse capítulo 1, verso 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras da profecia deste livro e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é e que há de vir. Ok. O livro de Apocalipse é um livro simbológico, muitas simbologias existem no livro de Apocalipse. E nós precisamos ter muito cuidado ao ler e não cair no erro do literalismo, né? Quando se lê Apocalipse, a maioria das pessoas de natureza, elas vão estar com a sua mente no literalismo, né? Interpretar de uma forma literal os textos sagrados. E isso está errado, porque nós precisamos primeiro entender o simbolismo. Quando nós entendemos o simbolismo, aí sim nós vamos poder descortinar o que está por trás, o significado literal por trás do simbolismo. Então precisamos trabalhar primeiro para entender a simbologia no livro de Apocalipse. O apóstolo João escreve e ele tem sobre a data do Apocalipse. Eu quero começar agora sobre a data, falar sobre a data. Eu quero ser bem breve, bem sintético sobre a data do Apocalipse. Eu quero aqui ler, eu tenho um livro que eu ganhei recentemente de um grande amigo meu, e ele vai me ajudar bastante nesse trabalho. Olha, aqui temos alguns comentários sobre a data do Apocalipse. Foi escrito no tempo de Domiciano, Nero estava vivo. Vamos ver aqui. Há também o ensino a priori da própria Escritura que toda revelação especial, a revelação do Apocalipse, terminou por volta do ano 70,
O anjo Gabriel disse ao profeta Daniel que as 70 semanas deveriam terminar com a destruição de Jerusalém. Daniel capítulo 9, versículo 24 até o versículo 27. Então esse período também serviria para selar a visão e a profecia. Em outras palavras, a revelação do Apocalipse cessaria, ou a revelação de Daniel cessaria quando Jerusalém fosse destruída. Embora parte da porção conclusiva do Apocalipse seja sobre eventos dos finais dos tempos, a ênfase primária do livro é sobre a destruição de Israel por Nero e a vitória de Cristo sobre o Império Romano. Então, somente um evento pode ser compatível com a tribulação e os detalhes do livro do Apocalipse. A destruição de Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo. Vividamente registrada pelo historiador Flávio Joséfo, que foi contemporâneo daqueles acontecimentos apocalípticos em Israel. Isso é o que brevemente deve acontecer, de acordo com João, o apóstolo. Portanto, ele estava escrevendo o livro de Apocalipse antes do ano 70 depois de Cristo. Se nós formos fazer uma consulta nos pais da igreja, o que eles dizem sobre a datação do livro do Apocalipse, não é digno de confiança, porque eles cometeram erro. Mas a própria Escritura nos mostra a datação do livro do Apocalipse. É o que o autor desse livro, desta obra maravilhosa, está colocando aqui os pontos. A própria Escritura nos confirma que o Apocalipse foi escrito antes do ano 70, antes da destruição. Aqui tem uma conclusão da datação do livro do Apocalipse que eu achei muito legal, bem resumida e bem coerente com a Escritura. Diz assim: o Apocalipse foi um livro profético para aquela geração e para aquele momento. Porém, para nós se tornou um livro histórico e de esperança. Assim, todos os livros proféticos do cânon sagrado, o livro de Isaías, Jeremias, Ezequiel, entre os outros também, profetizaram acontecimentos contemporâneos. Jeremias profetizou sobre a destruição de Jerusalém no comando de Nabucodonosor. E assim por diante, os profetas profetizaram também sobre alguns ataques dos assírios contra Israel e se cumpriram naquele tempo dos profetas. E ele diz aqui, ou seja, para a época em que a questão no qual eles viviam, assim também é o Apocalipse. Eles profetizaram no tempo que eles viviam e se cumpriu naquele período. Ele diz também assim o Apocalipse. Profecias contemporâneas ao momento em que ele foi escrito. Quando João escreveu, relatou as visões que o Senhor deu a ele a respeito das coisas que breve aconteceriam, elas se cumpriram naquele tempo. É sobre essa questão da historicidade do Apocalipse, Frank Brito também diz o seguinte, que a maior parte dos eventos profetizados no Apocalipse se cumpriu no primeiro século. Somente a partir da segunda metade do capítulo 20 é que o livro narra eventos e assim, ainda assim são futuro a nós. Então, é dessa forma que eu acredito que o Apocalipse se cumpriu. Uma maior parte se cumpriu no ano 70 e as outras ainda vão se cumprir no futuro. O público que recebeu o endereço do Apocalipse foi as 7 igrejas. Eu fico pensando, aqueles irmãos que receberam o livro do Apocalipse, dificilmente eles diriam: nós estamos lendo algo que a gente não entende, que não é de acordo com nossos dias, que esses elementos aqui, esse simbolismo, não entendo isso. Eu acredito que eles não falaram isso. Quando o Apocalipse chegou na mão deles e eles começaram a ler, eles perceberam, eles entenderam claramente o estilo literário do Apocalipse, a simbologia, o que João queria dizer. Aquilo não foi estranho para eles. Eles entenderam o que eles esperavam, o que estava para acontecer. Eles sabiam o que estava para acontecer. Então, eu começo esse vídeo fazendo essa introdução, que o livro de Apocalipse ele se cumpriu no primeiro século. Eu acredito firmemente nisso e não vou tirar meus pés daqui. E são coerentes. Esse ponto de vista é coerente ao longo do livro do Apocalipse. Então nós vamos compreender facilmente o que o Senhor Deus quer nos dizer através da sua palavra. Então eu acredito que esse vídeo vai ajudar as pessoas que estão muito assustadas com o que está acontecendo aqui
no mundo todo, né? Que o apocalipse está para se abrir, vai acontecer o arrebatamento e o sol vai se escurecer. Não, nada disso vai acontecer. Fica tranquilo que você vai entender ao longo dos vídeos o que isso quer dizer. Até o próximo vídeo e compartilhe para que a escatologia preterista ela ganhe força e alcance outras pessoas. Muito obrigado.